contribuir no debate sobre essa questão das drogas. Agradecer a presença de todos e todas, vários colegas de movimentos sociais, da área de saúde, representações aqui de diversas instituições, como da Secretaria de Saúde, que está aqui, Elisa, movimentos sociais, sindicatos, estão aqui, o deputador Paulo, a doutora Márcia, vocês que são de fora, E o nosso objetivo com esse seminário, como foi dito ontem, hoje é o segundo dia, é aprofundarmos o debate em alguns temas na área de direitos humanos. E uma das questões que nós achamos importante, a discussão sobre as drogas, a abordagem sobre essa discussão, porque ela, no Brasil, todos os problemas se resolvem com polícia, e tem 500 anos que não se resolvem os problemas. E aí, na verdade, nós temos tido muito mais a deformação da polícia do que a solução dos problemas. E do ponto de vista da segurança pública, o que me é importante é perceber que nos lugares de grande vulnerabilidade social você tem que entrar com políticas de diminuição da vulnerabilidade, onde tem abandono do Estado, abandono de crianças e adolescentes que vão se destruindo por total falta de perspectiva, Por outro lado, na minha opinião, a política de drogas, ela potencializa a violência, na medida em que você cria um mercado violento face à ilegalidade. Eu creio que nós temos que transitar por uma regulação restritiva que esvazie o aspecto de violência no mercado de drogas, porque ele potencializa, já que para resolver um conflito eles nunca vão poder ir à justiça, ao juizado de pequenas causas. É na bala que se resolve o conflito, é para reagir à ação policial, é para cuidar de produtos caros. Então, na minha opinião, nós tínhamos que sair da proibição para uma regulação restritiva. Em outros países, o encaminhamento está sendo um pouco nesse sentido, Você tem que ter pragmatismo. Quais são os valores que você quer proteger? Você quer proteger a saúde? Então nós temos que efetivamente proteger a saúde. Hoje nós temos uma legislação proibicionista que não protege a saúde. Você quer proteger a segurança pública? Hoje nós temos uma legislação proibicionista que potencializa a violência. Então nós temos que transitar para uma política que proteja a saúde, que proteja a sociedade do ponto de vista da sua segurança. E o álcool hoje causa grandes problemas à saúde e também grande morbidade vinculada ao uso e o abuso de álcool. Por exemplo, as pessoas que dirigem se utilizando de álcool, as brigas que se travam em torno do uso de álcool, os problemas da cirrose, os problemas funcionais relacionados ao álcool, Então, na minha opinião, nós temos que restringir a veiculação da propaganda do álcool, que normalmente passa uma ideia de sociabilidade e que relaciona o uso de álcool, estimulando o uso de álcool aos principais valores da sociedade brasileira, o tema do esporte, do futebol, os grandes ídolos brasileiros, a música, o samba, a mulheres, estimulando a sexualidade, vinculando ao álcool. Então, na minha opinião, nós teríamos que restringir a propaganda do álcool na televisão, nos rádios, nos jornais brasileiros, para diminuir o uso de álcool na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, o tema das drogas e o vínculo desse tema com a saúde, nós temos que ter uma forte prevenção. A educação é o veículo para a prevenção, o aumento do grau de informação na sociedade, e não só a educação, mas o conjunto de políticas que diminuam a vulnerabilidade para o uso de drogas, Então você tem que ter uma ação social naquelas regiões mais excluídas, Você tem que ter uma ação de saúde para prevenção, estimulando ao não uso, mas caso usar, você ter uma estratégia de redução de danos para evitar abusos, etc. Deputado, o Congresso já teve uma iniciativa em relação a restringir a publicidade, mas
que parece que não foi bem sucedida, né, do álcool. Se você me permitir um pouco antes, realmente os países europeus, por exemplo, transitam para uma política mais pragmática em relação às drogas. E o Brasil, digamos, tem as duas facetas, a mais repressiva e aquela que quer transitar, né? No Congresso Nacional tem uma legislação tramitando que proíbe o anúncio de álcool. Nós pretendemos fazê-la aprovada. Primeiro porque o álcool é uma droga legal, né? É uma droga lícita, né? É uma droga que tem uma abrangência de consumo, de banalização do uso, né? Por uma questão social, de aceitação social. Então isso acaba camuflando um pouco a questão da bebida alcoólica, do consumo, principalmente por jovens, por adolescentes e crianças já. Então isso realmente, eu diria, abafa um pouco essa questão do consumo da bebida. E sem dúvida nenhuma é assustador o quadro que o consumo, né, do crack ele apresenta, né? Ele traz complicações orgânicas graves de uma forma mais visível, tá? Mais rápida também. Tá? Então isso faz com que haja uma certa distorção, tá, da sociedade, principalmente de alguns importantes segmentos sociais, como até mesmo a mídia, né, em colocar a questão do crack como uma epidemia, quando na verdade nós não temos pesquisas oficiais indicando isso. E nos próprios serviços de saúde, embora os atendimentos aos usuários de crack tenham aumentado e de uma forma assim bem rápida, tá, mas o nosso grande problema ainda não é o crack, embora as consequências do uso de crack tenham sido assim, muito desastrosas. Na realidade, existe um sujeito, uma pessoa que usa a droga, existe um contexto social, e isso não está sendo discutido. E o modelo médico, o que ele pensa? O doente, então ele só vê o uso de droga como alguém doente. Na realidade, o uso de droga implica mil questões históricas, antropológicas, sofrimentos diversos, não especificamente doença. Reduzir uma problemática complexa como essa, da questão das toxicomanias, a um modelo médico ou religioso, é um absurdo, é uma hipocrisia. Doutora, e a senhora falou também da punição, que está se punindo mal, né? Como é que é o tratamento dessas pessoas que estão dentro dessa categoria, por exemplo, de usuário, de traficante, em relação a outros crimes mais graves, até se a gente pensar assim do ponto de vista de atingir outra pessoa, como um homicida ou alguém que mata para roubar? Como é que é a situação dessas pessoas dentro do sistema da justiça? Infelizmente, assim, não há essa divisão efetiva. Se a lei de execução penal fosse bem aplicada, deveria existir, mas não há. Então, mistura, acaba que fica favorecendo até uma teórica organização criminosa. É que boa parte dos traficantes presos são pessoas que nem portavam armas. Então, na verdade, e existe um mito, né? Quando se fala traficante nesses programas policiais, por exemplo, parece uma coisa assim, né? Mas a realidade, então, não bate com esse senso comum de que seriam pessoas violentas. Não bate. Geralmente são pessoas que tratam aquela venda daquela droga como um ato de sobrevivência, uma mercancia, às vezes para ganhar o dinheiro para o próprio sustento do vício, ou então, às vezes, nem é viciado, ou o usuário de droga, o utilizador daquela droga, ele simplesmente vê aquilo como atividade econômica.